Algumas pessoas serão... Bom, foi. Se por um acaso alguém foi removido, tá? Entra novamente na sala que eu aceito, tá bom? Então, a aula de hoje ela é sobre as rochas, tá bom? Estou lá na página de número 11 da nossa apostila 2. Vocês podem seguir por aí também, tá bom? Vá grifando aquilo que for principal, vá destacando. Isso ajuda bastante, tá? Então, temos uma aula aí sobre as rochas. Uma aula bem simples, bastante fácil, tá? Um tema bastante interessante também. Lembrando a todos aí, mandem um bom dia, tá? Mandem um bom dia e coloquem seu nome aí completo em seguida, tá bom? Então, sobre as rochas. Bom, pessoal, o que são rochas, né? Essa é a primeira pergunta que nós temos que investigar aqui. Só lembrando novamente, quem tiver alguma dúvida, por favor, ou tiver algo a falar, abra seu microfone e pergunte, tá bom? Lennon, você que é um cara nota 10, me ajudou na aula passada, por favor, se tiver alguma pergunta no chat, leia para mim. Beleza, Lennon? Ah, ô louco, Gabriel, pede pra outra pessoa hoje. Ô, rapaz, você não quer me ajudar? Ah, hoje eu tô meio cansado mesmo. Você tá meio cansado? Vou só Tudo prestar bem, atenção na aula mesmo. tudo bem. Alguém que poderia me ajudar aí, lendo questões do chat? Alguém? Bom, então tudo bem. Posso não, Gabriel? Oi? Não quero não. Não quer não? Tá, tudo bem então. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Abre o seu microfone, pode me interromper e pergunte que eu ajudo aí, beleza? Bom, então, primeira questão que nós temos aí sobre rochas, né? O que são as rochas? E aí nós temos algumas definições aqui, de uma forma bem simples. Uma rocha nada mais é do que um agregado sólido, não é? Antes de mais nada, toda rocha é sólida. Não tem rocha gasosa, não tem rocha líquida. A rocha é sólida. E ela é um agregado, um ajuntado, digamos assim, de vários minerais. Beleza? O mineral, por sua vez, ele é um composto químico, né, que segue um determinado padrão reconhecível aí, bastante descrito, bastante conhecido dentro do campo da ciência. Então, dentro da rocha nós temos vários minerais. E os minerais são constituídos pelos mais diversos elementos químicos, né? Por exemplo, eu tenho ferro, tenho níquel, eu tenho, por exemplo, magnésio, tá? Que são elementos químicos e fazem parte dos minerais. Bom, as rochas também podem apresentar diferentes pesos, não é? Densidades, tamanhos, cores, formas. Isso faz parte da formação das rochas, tá? Elas se diferenciam por meio desses aspectos: tamanho, cor e forma, tá bom? Todas as rochas, pessoal, vão fazer parte daquela camada do planeta Terra que eu já falei para vocês, que na aula anterior, chamada crosta terrestre. Todas as rochas fazem parte da crosta terrestre, tá bom? Ah, professor, mas nenhuma rocha faz parte do manto ou do núcleo? Não, nenhuma faz parte. Do manto não, porque ali o material ele é fundido, ele está em ponto de fusão, né? Ele está a 2.000 graus, está tudo derretido. Então você não tem rocha ali. O que você tem ali é magma, tá bom? E no núcleo, porque, né, praticamente impossível também, como é que você vai até o núcleo buscar? Lembrando que o núcleo interno é formado por ferro e níquel em estado sólido, e o núcleo externo
em estado líquido, em estado pastoso, também está fundido, derretido, tá bom? Então, esta é a primeira definição que temos sobre as rochas. Bom, temos aí inúmeros elementos químicos. Ô, Gabriel, mutaram seu microfone aí. Pessoal, por favor, não fechem o meu microfone, fica difícil, tá? Bom, então só voltando aqui. Temos aqui vários elementos químicos, bom? Então, como, por exemplo, o oxigênio, o alumínio, o silício, o magnésio. Esses elementos químicos, eles vão se combinar formando um mineral, bom? Então, o que seria o mineral? O mineral é uma combinação de diferentes elementos químicos. Mais de um, tá? Mais de um. Não vai ter apenas um elemento químico, não. Você tem vários. Bom, portanto, a partir desses elementos químicos, temos a formação de um mineral. Então, são exemplos de minerais, né? O feldspato, o quartzo, a mica, a calcita, bom? E esses minerais também juntos, né, vão se combinar formando uma rocha. Então, são exemplos de rocha. O granito, o basalto, o diabásio, o arenito, o quartzito e por aí vai. Só para dar um exemplo. Uma rocha chamada granito é formada por 3 minerais principalmente, né? Você tem o quartzo, a mica e o feldspato. Bom, dentro desses minerais vai haver silício, vai haver magnésio, oxigênio, tá bom? Então toda rocha é um agregado de minerais. E todo mineral é um agregado de alguns diferentes elementos químicos, bom? Eles se combinam formando aí o mineral. Bom, daí, pessoal, a gente entra no ponto principal aqui da nossa aula, bom? O ponto em que vocês já observam na página de número 11. Essa explicação preliminar não tem aí, tá bom? Mas eu coloquei para a gente entender melhor. Então, entramos na chamada classificação das rochas, classificação genética das rochas, né? Nós podemos classificar as rochas de acordo com a forma como elas surgiram, como elas nasceram, como elas foram formadas. E a partir disso, nós temos 3 tipos de rocha. Ah, mas só 3? É, só 3, tá bom? Então temos as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas. Temos as rochas sedimentares, também chamadas de metamórficas. Tá, então, rochas ígneas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essa classificação é válida de acordo com a forma em que elas se originaram, que elas se formaram, ok? De acordo com o seu nascimento, sua gênese. Por isso, classificação genética. Bom, e aí entramos na rocha magmática ou ígnea. Muito fácil, pessoal, da gente entender, tá bom? As rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. Bom, o magma, então, se resfria
E ao se esfriar, ele se solidifica, ele endurece, tá bom? Ele passa do estado pastoso, não é? Magma não chega a ser líquido, mas passa daquele estado pastoso para o estado sólido. Bom, fica rígido, fica duro. Esse tipo de rocha, pessoal, magmática ou ígnea, ele pode se dividir em dois grandes tipos, não é? Você tem aí, por exemplo, as rochas magmáticas intrusivas e as rochas magmáticas extrusivas, tá? A rocha magmática intrusiva, tá? Intrusiva também é chamada de cristalina, tá? Rocha magmática cristalina. Sofri um pouco para escrever com essa canetinha, hein? Rocha magmática cristalina ou intrusiva é a mesma coisa, tá bom? É um subtipo da rocha magmática. Então, quando esse magma se resfria bem mais lentamente, bem ao fundo, né, da crosta terrestre, através de algumas fissuras no interior da crosta, esse tipo de rocha formado vai ter aí o aparecimento, né, o maturamento de alguns cristais, tá bom? A sua granulação, o tamanho dos grãos aí minerais, por serem mais grosseiros e por resfriarem lentamente, né, eles se reorganizam de forma a aparecerem alguns cristais. Alguns cristais aí, no caso, têm certo valor, né? Tem certa raridade, então tem um valor muito maior. Mas tem certos cristais aqui da rocha intrusiva que não tem muito valor, não, tá bom? Não é algo assim tão valorizado. Por exemplo, o granito, que é uma rocha aí bem comum, né, nas nossas casas, a gente usa para fazer pia, para fazer o tampo da mesa da cozinha, o mesmo para fazer piso, né? Piso de igreja, altar de igreja, túmulos, né? É muito comum em túmulos você ver o uso do granito, porque é uma rocha muito resistente, ela suporta aí o passar dos anos. Você observa alguns cristais dentro do granito, tá? Que são cristais de quartzo, e no entanto não são cristais assim tão valiosos, né? Não é um tipo de cristal que as pessoas vão ficar retirando para fazer joia, tá? A não ser que um ou outro cristal, pelo seu tamanho, pela sua beleza, sirva para esse fim, tá bom? Do contrário, é um mero cristal de quartzo, não tem valor quase que nenhum, tá? Você vai em marmoraria, né, que são aquelas lojas, aqueles pontos onde se dá o corte, né, dessas lâminas de granito. Tem pilhas e mais pilhas ali de restos, né, de rebarbas, de refugos de granito, que é jogado fora, inclusive. Se você for lá e pedir, ele vai te mostrar lá, você pode pegar o quanto você quiser. Não serve para muita coisa, tá? Serve para dar aula de geografia, mostrar para os alunos, ou afiar faca, tá bom? Também serve aí para afiar a lâmina da faca, lâmina da tesoura da cozinha, acaba servindo. Mas o cristalzinho que tem ali não serve para nada, não, tá bom? Então, essa é a rocha magmática cristalina, também chamada de intrusiva, fruto do resfriamento do magma que ocorreu de maneira lenta, formando cristais, tá bom? O segundo tipo de rocha magmática é a extrusiva, também conhecida como vulcânica. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vulcânica. Olha que sofrido para escrever. Usando o mouse.
vulcânica. Bom, a rocha magmática vulcânica, né, ou extrusiva, também é fruto do resfriamento do magma, tá bom? Só que esse resfriamento, agora, diferentemente da cristalina, da intrusiva, ele vai ser rápido, ele vai ser fora da crosta, ele vai ser em contato com o ar, com a água, e por isso ele não apresenta cristais visíveis a olho nu. Às vezes ele pode ter microcristais que você observa com o uso de uma lupa, tá bom? De uma lente de aumento aí, mas não é tão visto a olho nu. Por quê? Porque o resfriamento aqui ele foi rápido, ele foi quase que instantâneo. Por exemplo, você tem um vulcão entrando em erupção numa área litorânea, essa lava vulcânica cai no oceano e ali se solidifica, tá bom? Ali ela tende a endurecer. Esse endurecimento é quase que rápido, é a lava caindo na água, a água evapora, mas quanta água tem ali, né? Então ela é suficiente para resfriar. Ou ela pode ser também fruto de um resfriamento devido ao contato com o ar, tá bom? Então demora um pouquinho mais em contato com o ar, mas ele acontece. Diferente da rocha cristalina, que é dentro da crosta, tá bom? É muito mais difícil de resfriar, tá bom? Demora muito mais. Na vulcânica, resfria rapidinho. Então, rocha magmática, de modo geral, aquela que se forma pelo resfriamento do magma. Se resfriar dentro da crosta, é intrusiva, cristalina. Se resfriar fora, é extrusiva, vulcânica. Pessoal, alguma dúvida quanto a essa rocha? Tá tranquilo? Alguma pergunta aí no chat que eu não estou vendo? Alguém poderia se manifestar, por favor? Não tem nenhuma pergunta. Tem nenhuma pergunta? Ah, então tá bom. Obrigado, porque não dá para ver. Nossa, o que está sendo postado aqui? User 1. Que coisa estranha. Bom, então vamos seguindo aqui. Tá? Aqui nós temos dois exemplos, tá? Em imagens de rocha vulcânica. Então, esse mais pretinho aqui, ó, essa rocha mais escurinha, tá bom? Que aparece à esquerda, trata-se de um basalto, tá bom? O basalto, pessoal, é um belo exemplo de rocha magmática extrusiva. Seu resfriamento se deu de forma rápida, externo à crosta terrestre, tá bom? O basalto ele é muito comum aqui na nossa região, tá bom? Eu que moro aqui em Terra Roxa, por exemplo, aqui tem um grande afloramento desse tipo de rocha, tá bom? E no ponto onde tem esse afloramento existe uma pedreira, tá? Uma estação de lavra, uma exploração desse tipo de rocha. É a pedreira Itaporã, fica aqui entre a estrada de Terra Roxa a Jaborandi. E esse tipo de rocha é explorado porque seu uso é muito comum na construção civil, tá bom? Esse basalto, quando quebrado em pedaços menores, né, em seixos menores, ele é utilizado na construção civil para se produzir o concreto. Então, aquela pedrinha brita que a gente conhece, né, são pedacinhos desse basalto, pedaços menores, são triturados numa grande máquina, tá bom? E essa pedrinha brita é usada para fazer o concreto, né, que vai por baixo dos quintais, aí, daquele cimento mais lisinho, tem um cimento mais grosso, né, no contrapiso de uma casa, no enchimento das colunas da estrutura de uma casa também, ou de um prédio, né, vai bastante concreto, um concreto bastante robusto, com o uso dessa rocha aí, desse pedacinho de pedra de basalto, tá bom? Também usado na construção
pavimentação de rodovias, você usa o basalto bem fininho, tá bom? A brita bem pequena, muito comum, abundante, inclusive. No pátio do Delta, por exemplo, nós que convivemos sempre naquele espaço, ali entre as salas de aula, a cantina, se você observar o chão do Delta, você vai observar cubos, né, de rocha calçando o chão. Há cubos escuros e cubos claros. Os cubos escuros são basalto, tá bom? É comum. E o cubo clarinho? O cubo clarinho é rocha sedimentar, é um arenito. Já vamos falar dela. Bom, à minha direita, aqui temos também um pequeno bloquinho de granito, tá bom? O granito que é uma rocha bastante comum também nas nossas casas, conforme eu falei, na produção de piso, né? Tampo para a mesa, né? A parte de cima da mesa da cozinha, tem muitas que são de granito. Construção de túmulos, né? Pia de banheiro, altar de igreja, utiliza muito aí o granito. Aqui ele está sendo mostrado em estado bruto, né? Então, veja, ele tem algumas pontas irregulares aí, e nas nossas casas, geralmente, ele aparece todo retinho, todo bonitinho e brilhante. Por que que em casa é brilhante e aqui na foto está desse jeito? Porque ao utilizar ele para construir algo, esse granito vai ser polido, tá bom? Vai ser todo polido, portanto, ele fica com aquele aspecto mais lisinho, até um pouco vitrificado, parece que tem um vidro em cima, tá bom? Não tem nada de vidro, aquilo é a rocha pura que foi polida, tá bom? Tem uma máquina aí que vai dar polimento e ele fica bonito daquele jeito, tá bom? Vejam que o granito ele é composto por 3 minerais principais, né? O quartzo, a mica e o feldspato. Como é uma rocha cristalina, se resfriou de forma lenta no interior da crosta terrestre, o granito apresenta cristais visíveis. Os cristais são essas partes brancas, tá bom? São cristais de quartzo, como eu já disse, de baixo valor. Embora o metro quadrado do granito custe caro, tá bom? Mas aí não é por conta só da sua beleza, não, é da sua resistência. Os pontos mais pretinhos do granito, os pontinhos escuros aí, são feldspato, tá bom? E os pontos amarronzados são mica, tá bom? Granito também tem de vários tipos, tá? Há vários tipos, uma família de rochas aí. Você tem de várias cores diferentes. Alguns granitos são mais resistentes do que os outros. Por exemplo, o famoso granito verde Ubatuba ou o granito São Gabriel é aquele granito mais preto, mais escurão, aquele que tende a ser mais resistente do que esse que vocês estão vendo, que é mais clarinho, que é mais delicado, tá bom? Se é que a gente pode chamar uma rocha delicada, né, pessoal? Bom, rochas sedimentares. As rochas sedimentares, que é o nosso segundo tipo de rocha, são aquelas formadas a partir do acúmulo de sedimentos que foram submetidos a uma elevada pressão, ou seja, uma força de compactação. Bom, pensa aí numa pressão com compressão, uma força que comprime os sedimentos, né, os restos de outras rochas. Então, sofreu uma elevada pressão, uma compactação, e, ao mesmo tempo, sofreu aí algumas reações químicas a partir do contato desse sedimento com a água. Tá bom? Então, a água que foi infiltrando em meio a esses sedimentos que estão submetidos à elevada pressão, tendem a sofrer algumas transformações químicas, como, por exemplo, a cimentação, né? Então, com isso, esses sedimentos tendem a se consolidar, a se acumular, formando um tipo de rocha, tá bom? Lembrando que o sedimento é todo aquele resto de outras rochas. E em meio a esses sedimentos, pode haver também matéria orgânica, restos de animais
ou restos de plantas, restos vegetais, tá bom? Então, por isso, a rocha sedimentar ela tem uma característica única, que é a formação de camadas, camadas que são visíveis, inclusive, quando você analisa uma rocha sedimentar, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de um grande bloco rochoso sedimentar, né? Um grande arenito, tá bom? E notem que ele tem camadas, né? Por quê? Porque são as camadas de formação. O sedimento foi se acumulando ao longo de anos e anos e foi sofrendo compactação e cimentação, tá? Processo também conhecido como diagênese. E a partir disso foi endurecendo, formando esse tipo de rocha. Embora seja sólida, né, seja relativamente dura, esse tipo de rocha não é das mais fortes que existem. Elas são, de certo modo, um tanto frágeis, tá bom? Elas não aguentam tanto a força do tempo, a meteorização, não. Elas tendem a sofrer mais com a erosão, tá bom? Então, são exemplos. O arenito é um exemplo também. O carvão mineral, tá bom? O carvão mineral é uma rocha sedimentar, rico em matéria orgânica de origem vegetal, por isso que pega fogo, tá bom? Tem alto teor de carbono. Um outro exemplo é o calcário, tá bom? E o argilito, também um belo exemplo aí de rocha sedimentar. Tudo bem quanto a esse tipo, pessoal? Nenhuma dúvida? Alguém com alguma curiosidade gostaria de perguntar? Não? Bom, terceiro e último tipo de nossas rochas são as rochas metamórficas, tá? Rochas metamórficas. A rocha metamórfica ela é fruto de uma metamorfose, ou seja, de uma transformação. Bom, essa transformação ela pode ser em cima de uma rocha magmática ou mesmo de uma rocha sedimentar. Então, uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, um dia pode se transformar numa rocha metamórfica, tá? Desde que ela passe por uma transformação, de uma alteração física e química, através de elevadas pressões e temperaturas no interior da crosta. Bom? Então, eu pego uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática e submeto ela a uma elevada pressão, uma força que a comprime, e uma elevada temperatura, ela tende a se modificar. Pessoal, vejam bem, se a rocha metamórfica, se a temperatura for muito grande, a ponto dela derreter, ela não vai virar rocha metamórfica. Bom, aí ela volta a ser magma, e quando esse magma resfriar em algum lugar, vai virar rocha magmática. Então, essa temperatura, ela não pode ser suficiente, essa temperatura não pode ser suficiente a ponto de derreter essa rocha, tá? Essa temperatura não pode ser suficiente a ponto de derreter. Porque se derreter, vai deixar de ser rocha metamórfica. Vai virar magmática de novo. Beleza? Então, um belo exemplo de rocha magmática é o mármore. Mármore é uma rocha também utilizada, né, na produção de mesas, embora tenha diminuído bastante. Por quê? A mesa de granito ela é muito mais resistente do que a de mármore, tá bom? Mármore não aguenta pancada, ela lasca, ela é mais frágil. Nas igrejas você vê também altares feitos aí de mármore, né, pia batismal, por exemplo. Antigamente se utilizava para fazer túmulos, o mármore por conta da sua beleza, da sua brancura, né, representando aí pureza. No entanto, o mármore ele tem deixado de ser utilizado por conta da sua baixa resistência. Ele não aguenta
não aguenta mesmo as forças do tempo, né? A erosão, e tende a se danificar, certo? Bom, esse tipo de rocha, pessoal, nada mais é do que o calcário, que é uma rocha sedimentar, rica em cálcio, tá? Que foi submetida a elevadas pressões e temperaturas. Então, o calcário foi submetido a elevada pressão e elevada temperatura, tende a formar o mármore, ok? Bom, estamos chegando já aqui no fim. Acho que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver. Escutei um barulhinho. Não. Pessoas, tá todo mundo aqui. Bom, voltando aqui, né? Pessoal, nenhuma dúvida quanto aos 3 tipos de rocha? Magmática, sedimentar e metamórfica. Então, nós temos aqui um ciclo das rochas. Veja como o nosso planeta ele é perfeito na sua constituição, perfeito em sua formação e na sua dinâmica. Na natureza, nada se perde, tudo se recria, tudo se transforma, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso passeio. Tem alguém chamando aqui. Duda Vintém. Bem-vinda, Duda. Mas olha, vamos seguir o horário, tá bom? Então, vamos fazer uma análise aqui em cima desse esquema. Vamos começar aqui, ó, da rocha ígnea, que é a mesma coisa que rocha magmática. Bom, vamos começar aqui, ó, neste ponto. Então, uma rocha ígnea, magmática, fruto do resfriamento do magma. Quando submetido à erosão, que é desgaste através das forças do tempo, chuva, mudanças de temperatura, abrasão por ventos, né? Tende a sofrer um desgaste, portanto, via erosão, e vai gerar sedimentos. Bom, vai gerar sedimento. O sedimento é aquele material inconsolidado, solto, enquanto a rocha é um material consolidado. Pois bem, o sedimento fruto da rocha ígnea, que passou por erosão, tende a se depositar, a acumular em algum ponto, geralmente um ponto mais baixo do relevo. Essa deposição, conforme vai recebendo água, tende a sofrer um processo chamado cimentação, tá? Ou diagênese. E a partir disso vai formar uma rocha sedimentar. Olha que coisa interessante. A partir de uma rocha ígnea que está sofrendo desgaste, está gerando sedimento, vai depositar e vai formar uma rocha sedimentar. Então, por exemplo, começamos aqui com basalto e agora temos um arenito. Bom, esse arenito, lógico, né, a partir do acúmulo de outros sedimentos, esse arenito tende a passar por alterações de pressão e temperatura em algum momento de sua vida, tá? E essa alteração de pressão e temperatura vai transformar essa rocha sedimentar em uma rocha metamórfica. Bom, então o arenito, por exemplo, vai virar quartzito aqui na rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, se um dia sofrer fusão, encontrar uma temperatura muito alta, vai derreter. E ao derreter, volta a ser magma. Esse magma, se um dia ele sair por uma erupção de vulcão e se resfriar, ele vai virar uma rocha ígnea de novo, e aí o nosso processo está completo, certo? Então olha como a natureza ela é perfeita, ela se recria, ela se reinventa. Bom, aqui uma outra imagem mostrando novamente o que eu acabei de explicar. Então vamos pegar aqui, ó, vamos começar por aqui. Tanto faz o ponto que a gente começa, viu, pessoal? Mas vamos começar aqui pelos sedimentos. Material inconsolidado.
Esses sedimentos, eles podem sofrer um processo chamado diagênese, tá? A diagênese é a compactação e cimentação que vai gerar uma rocha sedimentar. Bom, a rocha sedimentar, se ela encontrar aumento de pressão e de temperatura, ela vai se transformar numa rocha metamórfica. Bom, que sofreu metamorfose. Se essa rocha metamórfica encontrar uma temperatura tão alta a ponto dela derreter, se fundir, ela vai virar magma de novo. Virando magma, né, um dia ela tende a resfriar e volta a ser rocha magmática. A rocha magmática em algum momento vai aflorar, vai aparecer na superfície terrestre, vai sofrer a erosão, a meteorização, né, as forças do tempo, vai se depositar em oceanos e continentes, né, formando de novo sedimentos. Bom, se a rocha sedimentar aflorar e passar de novo pelo processo de erosão, ela volta a ser sedimento. Então temos um ciclo aqui sedimentar. Se a metamórfica também aflorar e passar pela meteorização, volta a ser sedimento também. Então vejam como, na natureza das rochas, digamos assim, tudo está amarrado, tudo está ligado, conectado. Bom? Bom. Pessoal, alguma dúvida? Podem me interromper, caso haja. Mudando agora aqui um pouquinho, seguindo aqui um outro tema, nós temos sobre as estruturas geológicas, ou também chamados bases geológicas. Tá bom? Bases geológicas que vocês encontram na página 13 aí da apostila de vocês. Então, bases geológicas ou estrutura geológica nada mais é do que um arcabouço geológico ou uma base rochosa sobre a qual se assentam as formas do relevo. Tá? Então, seria a distribuição das rochas pelos continentes, conforme suas características, processos e idades de formação. Bom, elas vão se caracterizar pelos tipos de rocha predominante, pelo processo de formação e pela sua idade geológica. Bom, então nós temos no mundo três tipos de base geológica ou de estrutura geológica, tá bom? A primeira, nós vamos analisar aqui, são os escudos cristalinos, tá bom? Também chamados de núcleos cratônicos, tá bom? Escudo cristalino ou núcleo cratônico, é a mesma coisa. Uma segunda estrutura por nós analisada é a bacia sedimentar, tá bom? E uma terceira estrutura geológica é a dos dobramentos modernos. Já deu para entender o porquê, né, do nome dobramento. É nada mais é que uma grande dobra na placa tectônica, tá bom? Então vejam, os escudos cristalinos ou núcleos cratônicos, né, são as estruturas mais antigas do planeta. Estruturas mais antigas do planeta. E pelo fato de serem tão antigas, elas são estruturas já bastante desgastadas. Vejam, né? O escudo cristalino tem uma altitude menor que a de um dobramento moderno, que pelo próprio nome, né, é moderno, é novo. Então, o escudo cristalino é uma estrutura velha, já desgastada, né, erodida pelas forças do tempo, tá bom? Se ela sofre erosão, os sedimentos desse escudo cristalino tendem a se dirigir para os pontos mais baixos, ou seja, vai preencher uma bacia sedimentar, tá bom? Então, dentro do escudo cristalino, nós temos aqui alguns minerais de interesse econômico, tá?
os minerais metálicos, tá bom? Por exemplo, você encontra no escudo cristalino ferro, jazidas de ferro, jazidas de níquel, jazidas de manganês, de ouro, de prata, de chumbo e assim por diante. Podemos encontrar também algumas pedras preciosas, né? Então, gemas como a safira, o diamante, o rubi, a esmeralda, tá? A ametista, e por aí vai. Então, esse é o grande interesse econômico de um escudo cristalino núcleo cratônico. O nosso segundo estrutura geológica são as bacias sedimentares, né? Uma bacia sedimentar, ela é constituída pelas rochas sedimentares, né? Como o próprio nome diz. E são áreas que receberam sedimentos das formações que as cercam, tá? Ou cercavam no passado. Essas bacias sedimentares, elas podem ter as mais variadas idades, né? As partes mais profundas são mais antigas. Então, veja, tem aqui essa área marronzinha de período arqueozoico, depois de um período proterozoico, e as mais recentes, né, que estão mais acima, que são as cenozoicas. Pelo fato também de serem estruturas muito antigas e por concentrarem rochas sedimentares que se formam a partir do acúmulo de sedimentos, né, essas bacias sedimentares podem abrigar jazidas de petróleo, né, que tem sua origem também no passado de organismos vivos, né? O petróleo tem uma origem aí numa decomposição orgânica, né? Então, numa bacia sedimentar, você pode ter petróleo, ou xisto betuminoso, ou carvão mineral, ou mesmo gás natural. Se não tiver nada disso, o que eu vou encontrar? Você pode encontrar rochas porosas, né? Só sedimentares, preenchidas por água, né? Ou por ar, simplesmente assim. Bom, aí essa água, geralmente, quando explorada em profundidade, ela tem de ter uma característica diferenciada, alguns minerais dissolvidos, então uma água de qualidade superior, da qual, né, as pessoas tendem a chamar de água mineral, engarrafar e vender isso daí. Bom, o terceiro tipo de estrutura geológica são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são áreas de formação bem mais recente, né? Áreas aí de intensa atividade tectônica ou mesmo vulcânica. Ela se forma a partir da dobra entre duas placas tectônicas, né? Elas podem conter aí minerais metálicos ou não metálicos. Então, os dois tipos de minerais podem ser encontrados no dobramento moderno. Então, minerais metálicos como ferro, ouro, prata, alumínio, né? Ou não metálico, por exemplo, cálcio, potássio, sódio, fósforo. Isso pode ser encontrado também. Bom, aqui uma outra imagem para a gente analisar, né? Então temos aqui, ó, o escudo cristalino, né? Olha a forma que ela tem de apresentar. Aqui uma bacia sedimentar. Tem esse nome bacia por conta desse desenho, né, que ela se forma, ó. Lembra bastante mesmo uma bacia. Okay? Tem o formato, né, de bacia, de tigela. E aqui o escudo cristalino, que também analisamos. Na imagem temos uma segunda bacia sedimentar. De novo, olhem no formato de bacia, de tigela, tá bom? Temos o seguinte, vai ocorrer erosão tanto no escudo cristalino como, né, nos escudos cristalinos, como também no dobramento moderno, tá? Não tem nenhum dobramento aqui, mas nós temos o processo de erosão em andamento nas áreas de dobramento moderno. E na bacia sedimentar ocorre o oposto. Não vai acontecer só a erosão, vai acontecer a acumulação.
Ah, professor, mas tem erosão também na bacia sedimentar? Lógico que tem, mas ela é principal aí nos escudos cristalinos e dobramentos modernos, tá bom? Bom, para finalizar, pessoal, se a gente analisar a estrutura geológica do Brasil, o que, que a gente encontra, né? A gente encontra escudo cristalino ou núcleo cratônico, que é a mesma coisa, e encontra bacias sedimentares. Onde que nós encontramos, né? Os escudos cristalinos estão principalmente na porção oriental do Brasil, tá? Porção oriental do Brasil. Nós temos escudo cristalino, principalmente na porção oriental, na porção leste, né, do Brasil. Bom, e a gente tende a encontrar bacias sedimentares, principalmente na porção ocidental, ou na porção oeste do Brasil. Ok? Vejam que o Brasil não apresenta dobramento moderno. Bom, nosso país não tem nenhum dobramento moderno. Por quê? Porque o nosso país está situado no centro de uma placa tectônica e não nas bordas. Dobramento moderno você vai encontrar somente próximo das bordas de placas tectônicas. Não é o caso do Brasil, tá bom? Então, das 3 estruturas geológicas que existem no mundo, né, dobramento moderno, escudo cristalino e bacia sedimentar, o Brasil só tem 2. São os escudos cristalinos, também chamados de núcleos cratônicos, e bacias sedimentares, certo? Bom, finalizamos aqui a nossa exposição, tá bom?